Tudo que sobe deve convergir. Então, pessoal, queria falar hoje com vocês desse livro aqui da Flannery O'Connor, que para quem não conhece é uma das maiores escritoras norte-americanas de todos os tempos, é a minha escritora favorita, e cujo livro, né, na minha opinião, o melhor livro dela, inclusive, eu tive a honra de traduzir, né? Não só traduzir, como escrever uma introdução para ele. E eu vou conversar um pouquinho sobre esse livro com vocês hoje, porque eu acho que ele é um ótimo exemplo, sobretudo, do que torna a Flannery O'Connor tão impressionante como escritora de ficção, que é o seu manejo da violência, né? O uso que a Flannery O'Connor faz da violência é uma coisa muito diferente de qualquer coisa que você veja na literatura moderna, antiga, enfim. É uma coisa realmente inédita. Talvez com um precedente direto apenas mesmo no Evangelho, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, etc. Quando a gente pega esse livro em mãos, a gente vê essa capa azul celeste, esse pássaro em voo rasante que remete ao Espírito Santo, e essa coincidência não é à toa, né? Afinal de contas, o Espírito Santo é um tema do livro, embora não um tema óbvio. E a gente vê esse título, né? Tudo que sobe deve convergir, que é uma frase do Teilhard de Chardin, mas um teólogo famoso do século XX, mas que parece uma mensagem de autoajuda, uma mensagem positiva, uma frase aí que você veria naquela música do Legião Urbana, que aquele moleque chato do violão não para de cantar no recreio, né? Quem acredita sempre alcança, não sei o que, não sei o que. Enfim, parece até um livrinho positivo, um livrinho assim de autoajuda, talvez, um livro com mensagens positivas, acalentadoras, consoladoras, né? Mas quando a gente abre o livro e lê os contos, essa imagem de positividade que nos fica dada pela impressão do livro, ela é súbito desfeita, né? Como já diz a sabedoria popular, a gente não deve julgar um livro pela capa, e nesse caso, acho que o ditado se faz ainda mais verdadeiro, né? Quando a gente vai ler o primeiro conto, cujo título é o título do livro, Tudo que sobe deve convergir, absolutamente todos os elementos narrativos e todos os símbolos do conto têm uma conotação pelo contrário, uma conotação decadente, né? Descendente. Veja bem, né? O conto se passa numa vizinhança que já foi nobre, mas não é mais. Os personagens são de uma família que já foi muito rica, né? A mãe vive se fobando porque o pai dela tinha muitos escravos, mas hoje em dia estão na pobreza, né? Estão batalhando aí pela sobrevivência. Os personagens são fracassados, né? O Julian, que é o protagonista, é um escritor que não consegue escrever, mas que vende máquinas de escrever. E a mãe dele é uma velha chata racista dos Estados Unidos, né? Na verdade, essa é uma descrição até que precisa dela. Até mesmo a situação do conto, né, a localização dele, é num ônibus que desce para o centro, né? Ou seja, o movimento físico dos personagens é um movimento de ir para downtown, uma descida. Para coroar esse movimento de decadência, a última linha do conto, eu não vou dizer o que levou a essa linha, o que levou a essa imagem, mas a última linha do conto, a linha que encerra o conto, é o mundo da mágoa e do remorso. Então, seja o que for que tenha acontecido no conto, o desfecho dele é o mundo da mágoa e do remorso, não uma subida, não uma convergência, nada do tipo. E esse desconcerto vai ficar ainda mais claro no decorrer das histórias. Todos os contos têm um final trágico, um final inesperado, uma presença marcante da violência, da morte, principalmente, até porque a Flannery escreveu os contos desse livro quando ela já sabia que ia morrer, ou seja, ela sabia que não tinha muitos anos para terminar a coletânea. E enfim, né, tudo confirma essa ideia geral de decadência, de descida, até chegar no conto final, cujo título é O Dia do Juízo Final, né? Ou seja, confirmando aí uma escatologia e não uma redenção. Então a gente se pergunta, cadê o Espírito Santo? Cadê o azul celeste? Cadê a subida? Cadê a convergência? A Flannery O'Connor, aliás, era uma escritora católica, né? Ela lia São Tomás de Aquino todos os dias por 20 minutos, como ela diz em cartas. E cadê isso, né? Cadê a boa religiosa? Cadê a palavra consoladora? Cadê o conforto? Cadê o consolo? Até agora não tivemos nada disso, muito pelo contrário, né? Só pretextos para a desesperança. E essa contradição eu acho, a grande marca da Flannery O'Connor, que ela é uma escritora ao mesmo tempo absurdamente violenta, beirando aí um filme do Tarantino da vida, e teológica, religiosa, preocupada com os temas morais da religião. Mas onde é que está isso? Como ela consegue conciliar essas duas coisas, né? Onde é que está a síntese? Esse sentimento de estranheza não é exclusivo da gente, né? Teve uma garota chamada A, né, o nome dela nunca foi revelado, que ela resolveu tirar satisfação com a Flannery O'Connor, né? Ela mandava cartas a ela, e a correspondência entre as duas é inclusive uma coisa muito interessante, porque a A era uma jovem escritora e a Flannery foi muito, muito solícita com ela, né? E nas primeiras cartas que ela enviou a Flannery, ela perguntava justamente isso: como é que você pode ser uma escritora católica, cristã, que usa e abusa de tantos temas religiosos e escrever histórias tão apavorantes, né? Histórias que mais se assemelham a uma cosmovisão niilista ou ateia, enfim, absurdista, né, do mundo.
E a Flannery respondeu, numa nota que é muito contra-intuitiva, que é justamente por ela ser cristã, por ela ser católica, que ela conseguia retratar a crueldade, a vileza e a violência dessa forma, né? Porque para ela, a ação da graça no mundo, a história do cristianismo, é também uma história de violência, né? Afinal de contas, o triunfo de Cristo no Evangelho é a crucificação. O próprio Cristo fala, né? Não vim trazer a paz, eu trouxe a espada. E essa noção moderna que nós temos de um cristianismo que é apenas uma consolação para os dramas do mundo, uma fuga das dificuldades do dia a dia, essa é uma noção que não é fiel ao retrato do cristianismo primeiro, né? Do cristianismo da patrística, enfim. E a Flannery ela tenta explorar esse contrassenso, né? Daí a conotação tragicômica das histórias dela. São histórias que parecem, ou seja, todos os elementos físicos, todos os elementos narrativos parecem narrar uma tragédia, um final trágico, uma história na qual a violência parece punir os personagens de alguma forma, mas que secretamente narra a ação da graça no mundo. Porque a graça opera muitas vezes, é o que a Flannery acredita, de forma violenta, né? Eu vou ler aqui para vocês um trecho de um ensaio que ela escreveu, chamado On Her Work, no qual ela explica melhor o sentido da violência na obra dela, né? E eu acho que é uma reflexão válida. Para o escritor sério, a violência jamais se justifica por si mesma, e sempre aponta a uma outra coisa. É a situação extrema que melhor revela a essência dos seres humanos. Mais do que a mera cotidianidade, importa saber o que somos essencialmente. Essa mencionada violência se trata de uma força que pode ser usada para o bem ou para o mal, e entre os destinos a que ela pode conduzir está o reino dos céus. Aqui outra passagem que eu também acho reveladora. Suponho que as razões para o uso de tanta violência na ficção moderna sejam diferentes para cada escritor. Mas, nas minhas próprias histórias, descobri que a violência é estranhamente capaz de devolver as minhas personagens à realidade e prepará-las para aceitar o seu momento de graça. As suas cabeças são tão duras que, acredito eu, nenhum outro recurso seria suficiente. Esta ideia de que a realidade é algo que devemos regressar por um custo considerável é uma ideia que raramente é compreendida pelo leitor casual, mas que está implícita na cosmovisão cristã. Ou seja, a tragédia dos contos dela, a violência, muitas vezes é usada para resgatar o personagem do seu próprio castelo interior, né? Daí que os protagonistas da Flannery, embora muito diversos uns dos outros, têm sempre em comum que eles são pessoas fechadas em si mesmas. Ora por orgulho, ora por vaidade, ora por soberba, ora por indiferença, o que for. São pessoas muito cabeça dura, né? E que precisam então dessa ação violenta da graça, desse movimento de resgate que é sangrento, doloroso e que cobra um preço alto. Daí que, por exemplo, os personagens que parecem representar diretamente alguma ação da graça, como o touro do conto Greenleaf, que é retratado no início do conto como usando uma coroa de espinhos, e no fim do conto perfura o coração de uma personagem, ou a jovem Mary Grace, que é uma jovem feia, espinhenta, mas que em certa altura do conto atacam a senhora com as suas unhas afiadas, são personagens que eles cumprem a função no conto de resgatar os personagens do seu mundo interior, né? Um mundo do qual eles não sairiam de outra forma. Acho que a gente podia pensar a violência da Flannery O'Connor, né, para diferenciar ela de outros autores de ficção parecidos, usando as categorias do Kierkegaard, né, que hoje em dia eu tô lendo muito Kierkegaard, então eu tô com essa de querer explicar tudo com as categorias dele, mas nesse caso eu acho que se aplica. A violência da Flannery O'Connor não é estética, porque não tá ali para chocar e para apavorar ou para despertar uma comoção. Não é ética, porque não é uma punição por um pecado ou por um equívoco do personagem, como num conto moralista ou numa tragédia. E no fim das contas, uma violência religiosa, né? Uma violência que, por ser religiosa, tem esse tempero tragicômico, ambíguo, né? No qual, no fim das contas, nós não sabemos se o que aconteceu ao personagem é uma coisa boa ou ruim, se quem venceu foi a graça ou foi o demônio. E o demônio aparece nos contos também, da mesma forma que temos personagens que são símbolos de Cristo nos contos, nós temos símbolos do demônio que são até talvez as melhores representações do demônio que eu já vi na literatura moderna. E por isso, por esse uso ambíguo da violência, esse manejo tão preciso da disputa entre o céu e o inferno, entre o diabo e a graça, a Flannery O'Connor é uma escritora tão interessante, tão fascinante, tão capaz de agradar qualquer leitor, né? Tanto um leitor que partilhe da mesma cosmovisão dela, que é o cristianismo, como um leitor ateu, niilista, enfim. Ela, como o próprio evangelho, salva mitos mornos, né? E, bem, para encerrar o vídeo, já falei um pouco demais, eu não quero estragar a experiência de leitura de vocês, eu vou ler aqui um parágrafo que eu acho muito exemplar dessa ideia de uma graça apavorante, né? De uma graça violenta, que é uma representação que ela faz do Espírito Santo no final de Calafrio Incessante. Como é um parágrafo final, se você for muito grilado com spoiler, embora honestamente, né, isso não é um filme da Marvel, né?
Saber ou não saber o que vai acontecer no final não vai mudar nada. Mas se você for muito grilado, muito sensível, você pode pular essa parte e deixar para conhecê-la quando tiver com o livro em mãos, né? Mas enfim, vou ler aqui. Quando o som dos passos desapareceu na escadaria, Asbury sentou-se de novo na cama. Virou a cabeça, com descrição quase furtiva, para a mesa onde estava a chave que entregara à mãe. Esticou a mão com rapidez, cingiu a chave e a devolveu ao bolso. Ele olhou através do quarto para o pequeno espelho oval sobre a cômoda. Os olhos que o fitaram eram seus velhos conhecidos de todos os dias naquele mesmo espelho. Mas dessa vez lhe pareciam mais pálidos. Pareciam purificados pelo choque, como se tivessem sido preparados para alguma terrível visão que estava para se abater sobre ele. Estremecendo, virou rapidamente o rosto para o outro lado e olhou para fora da janela. O sol imponente, vermelho e dourado, emergia lentamente sobre uma nuvem púrpura. Debaixo, a linha escura do arvoredo condensava-se negra contra o céu carmesim. Era uma muralha frágil, como se fosse a defesa erguida na sua cabeça para protegê-lo do que estava por vir. Sentou-se novamente na cama e olhou para o teto. Sentiu braços e pernas entorpecidos, depois de tantas semanas com calafrios. A vida velha, que ainda restava nele, estava exausta. Esperava a chegada da vida nova. Foi quando sentiu o começo de mais um calafrio tão peculiar, tão leve, que era como uma pequena onda de calor num profundo mar de frio. Faltou-lhe ar. O pássaro feroz, que por todos os anos de sua infância e os dias de sua doença permanecera sempre suspenso sobre sua cabeça, esperando misteriosamente, pareceu mover-se de repente. Asbury empalideceu, e o último véu de ilusão lhe fora arrancado dos olhos, como que por um remoinho de vento. Compreendeu que, pelo resto dos seus dias, não faria senão sobreviver, frágil e atormentado, mas incessante, em face de um terror purificador. Um grito fraco, um último protesto impossível, ainda escapou-lhe da garganta. Mas o Espírito Santo, revestido de gelo e não de fogo, continuou implacável a sua descida. Então é isso, pessoal. Comprem Tudo que Sobe Deve Convergir, da Flannery O'Connor, na minha tradução. Vou colocar o link do livro aqui na descrição, o link da Amazon. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal, vou tentar gravar vídeos com mais frequência. À medida que eu for aprendendo a fazer vídeos, essas coisas, que ainda é uma novidade para mim. Então, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Elogiem efusivamente e sem ressalvas, por favor. Comprem um livro, não custa lembrar. E é isso. Um grande abraço e tamo junto.